A caçada se estendeu por horas, até que Gray estava completamente exausto. Nesse ponto, Su-ho percebeu que as recompensas da missão já podiam ser coletadas, mas entendeu também que o número de inimigos derrotados poderia aumentar se continuassem. Isso o deixou animado e o fez seguir caçando por mais algumas horas, a ponto de Gray praticamente não aguentar mais. Quando finalmente completaram a missão, Su-ho recebeu 3 recompensas: a recuperação completa de status, a elevação de vários níveis e 2 caixas misteriosas. Uma delas trazia algo que ele queria, a outra continha algo que ele precisava. Ele optou pela caixa amaldiçoada, da qual surgiu uma manopla. Su-ho considerou aquilo perfeito, pois não desejava depender apenas de suas sombras como armas. Ao equipá-la, descobriu que ela possuía uma habilidade especial. Cada demônio derrotado aumentaria o dano da arma. Com isso, ele pensou que seria necessário caçar alguns demônios, e nesse instante percebeu que a lealdade de Gray havia mudado para medo. Beru chamou sua atenção para o fato de que Gray não era uma sombra com resistência infinita, o que fez Su-ho concordar e dispensar o aliado para descansar naquele dia. Deixando a dungeon, ele se lembrou do nome da guilda responsável pela Guilda Hiena, mas ainda não sabia como iniciar sua investigação. Foi quando recebeu uma mensagem de seu professor pedindo ajuda. Ao encontrá-lo, o professor agradeceu por ter vindo e explicou que o time de coleta havia o abandonado. Su-ho disse que não havia problema e aceitou ajudar, vestindo o traje protetor que lhe foi entregue, capaz de resistir a escamas, espinhos e sangue. Quando o time de caça chegou, um dos caçadores criticou duramente a ausência do time de coleta, afirmando que haviam pago caro à Guilda Fien para entrar naquela dungeon e que não toleraria mais problemas, ameaçando abandonar o grupo se houvesse mais contratempos. O professor tentou acalmar os ânimos, dizendo que trabalhariam duro, ressaltando ainda que nem era ele o líder da equipe, e então pediu para que Su-ho invocasse suas sombras para ajudar eles. Analisando atentamente aqueles caçadores, Su-ho notou que havia coincidências demais, situações que não pareciam ocorrer por acaso. Dentro da dungeon, figuras demoníacas estavam ao redor de um humano sendo queimado vivo. Era claro, algo muito perigoso estava prestes a acontecer. Dentro da dungeon, os caçadores se preparavam para a batalha. Vários monstros começaram a aparecer, e o capitão do time de caça avisou que, como o time de coleta só tinha 2 membros, eles deveriam ficar colados para recolher os corpos o mais rápido possível. O professor mal acreditava no que estava ouvindo, enquanto Su-ho só pensava em upar sua manopla e matar a curiosidade de ver como era o trabalho em grupo dos caçadores. Com a chave sombria em mãos, Su-ho abriu a dungeon e invocou seus goblins sombras. Agora, conseguia chamar até 7 de uma vez. Os monstros foram eliminados com facilidade, e o capitão decidiu parar para descansar. Um deles até questionou se já era hora de parar, mas o capitão explicou que, como só tinham 2 no time de coleta, era melhor esperar. Porém, ao se virar, viu que a coleta já estava feita. As sombras de Su-ho haviam resolvido tudo num piscar de olhos. O capitão, impressionado, perguntou de quem era aquela invocação, e ao descobrir, agarrou a mão de Su-ho, implorando para que ele se tornasse o coletor exclusivo do seu grupo. Mas antes que pudessem continuar, gritam o capitão. Um dos caçadores havia encontrado um cadáver. Ao analisarem o corpo, perceberam que não era um caçador, e sim uma pessoa comum. Mais estranho ainda era que elas estavam queimadas. O capitão disse nunca ter visto monstro usar esse tipo de fogo. Su-ho e seu professor reconheceram aquilo. Era parecido com os monstros de um incidente que aconteceu na universidade deles. Logo, mais corpos foram encontrados. A coisa estava ficando estranha. Um dos caçadores sugeriu parar tudo e izar a associação. Mas o capitão, mesmo achando tudo muito esquisito, decidiu continuar. Afinal, os mortos não eram caçadores, e ele confiava na força do seu grupo. Mesmo assim, Su-ho e o professor tentaram alertar o grupo sobre o perigo. O capitão cortou logo. A decisão era dele. O professor se perguntava se teria que reviver aquele pesadelo. E Su-ho apenas disse: "Você tem habilidade de corrida, né? Se der ruim, corre sem olhar para trás." Enquanto isso, em uma sala dentro da dungeon, humanos estavam sendo queimados vivos, observados por criaturas demoníacas. Uma delas reclamava da chama, dizia que não estava forte o suficiente. Perguntou sobre o carvão e o outro respondeu que estavam com problemas de fornecimento. A tal guilda hiena tinha parado de entregar, e sem isso, a produção de poeira estelar ia despencar. Um deles disse que caçadores tinham entrado na dungeon, e como precisavam de carvão, seria uma boa oportunidade. Um se ofereceu para ir buscá-los, outro mandou trazer vivos. Ele respondeu que deixasse com ele. De volta à caçada, o capitão curava os feridos, e aproveitando o clima, mostrou algo especial: poeira estelar. O grupo ficou surpreso,
Era cara e difícil de conseguir. O capitão explicou que ela só durava uma semana, mas conseguia aumentar o rank de qualquer um. Foi então que das sombras, uma criatura apareceu. Num instante, surgiu atrás do capitão e o acertou com um golpe. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. A criatura olhou para o grupo, contou 10 pessoas e concluiu que não precisava de todas. Pegou uma poeira estelar, disse que só caçadores fortes valiam a pena e engoliu a esfera. Os caçadores tentaram reagir antes que a droga fizesse efeito, mas não tiveram chance, e em segundos foram caçados e estraçalhados. Depois de eliminar todos, a criatura agarrou os corpos e disse apenas: "Carvão obtido." Para Suho, uma nova missão apareceu: resgate os sobreviventes. Beru queria entender o que estava acontecendo, e Suho explicou que tinha surgido uma missão. Demônios haviam sequestrado pessoas ali perto e, quanto mais ele conseguisse salvar, maiores seriam as recompensas. Isso significava que aquelas vidas estavam em grande perigo. Suho também percebeu que algo tinha acontecido com o time de ataque, por isso ordenou que seu professor saísse da dungeon imediatamente. O professor ficou desconfiado. Perguntou como ele sabia daquilo, mas Suho apenas respondeu que eram seus instintos. Pediu para que os goblins acompanhassem o professor até a saída. Quando ele quis saber o que Suho faria, ele respondeu que iria atrás do time de ataque. Triste, o professor admitiu que só seria um peso se ficasse, mas prometeu sair e pedir ajuda. E Suho o agradece. Sem perder tempo, Suho invocou Gray e ativa sua transformação para chegar mais rápido até o local. Enquanto isso, um demônio terminava de carregar os corpos dos humanos e entrava na sala onde os outros dois esperavam. Eles comentaram que o portal logo estaria pronto e pediram para que os carvões fossem organizados. Com aquele carvão, conseguiriam invocar mais demônios. Um deles se mostrou satisfeito, dizendo que, graças ao apóstolo, haviam aprendido a fabricar o veneno Berserker, a poeira estelar, capaz de aumentar a força de quem usasse, ainda que à custa da própria energia vital. Além disso, também haviam encontrado substitutos para o sangue demoníaco, usando as névoas de fogo, monstros de alma corrompida. Aquilo dava até mesmo a demônios de baixo nível a chance de ficarem mais fortes. De repente, todos sentiram uma presença se aproximando e se perguntaram se ainda havia caçadores vivos. A resposta veio quando Suho arrebentou a porta com um chute e entrou exigindo saber que lugar era aquele. Logo percebeu que havia encontrado os demônios e que o que via parecia um ritual, mas para seu alívio, todos os sobreviventes ainda estavam vivos. Antes que pudesse raciocinar melhor, um dos demônios avançou contra ele. Suho desviou, armou um soco e quis saber se foram eles os responsáveis pelos caçadores mortos que havia encontrado no caminho. O golpe acertou em cheio, mas o inimigo conseguiu bloquear com a espada. Os outros dois decidiram agir juntos. Um deles mandou o caçula sair da frente e quase atingiu Suho. Ao desviar, ele acabou surpreendido por uma magia de raio lançada pelo terceiro demônio. O caçula aproveitou a brecha para tentar cortar Suho, mas nesse instante, ele invocou suas sombras, que bloquearam o ataque. Vendo as sombras, um dos demônios se perguntou se era aquilo. Suho aproveitou a distração e lançou o inimigo para longe. Eles comentaram entre si que aquela habilidade era parecida com a do Monarca das Sombras, mas tão fraca que nem valia comparação. Como Suho não era o verdadeiro monarca, não havia razão para temer. O jovem caçador avaliou que, individualmente, aqueles demônios eram mais fracos que Brock, mas juntos representavam uma ameaça enorme. Usar muitas sombras só faria desperdiçar mana, então precisava de outra ideia. Lembrou do pedido que havia feito a Beru para comer apenas o suficiente de Brock e guardar o resto, pois percebeu, no fim, que a hiena carregava muitos arrependimentos. Talvez ele pudesse trazê-lo de volta como soldado das sombras, mas para isso precisaria da permissão de Gray. O lobo apareceu naquele momento e balançou a cabeça em sinal de aprovação. Com a decisão tomada, Suho puxou a chave das sombras, abriu o portal e ordenou: erga-se. Se Brock tinha contas a acertar, agora teria a chance de lutar novamente. Das trevas, a sombra da hiena surgiu, atendendo ao chamado. Um dos demônios reconheceu seu nome. Suho declarou que a partir daquele instante, eles também eram 3. Ele, Gray e Brock. Beru, ainda que entristecido, pensou consigo que também fazia parte daquela luta. Com isso, Suho avançou, dando início ao verdadeiro confronto. No auge da batalha, quando golpes e feitiços cruzavam o salão, o portal que os demônios haviam aberto mudou de cor, tingindo-se de vermelho. E então alguém atravessou a fenda. O demônio invocado se pergunta quem a trouxe ali. Será obra dos demônios que querem matá-la? Até que ela vê um soldado sombra e se questiona por que há uma sombra ali.